A paz do Senhor aos irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Desta feita nós vamos estar comentando a lição de número 12. A lição de número 12, estamos estudando sobre o livro de Gênesis. Estamos na penúltima lição, lição de número 12. Está inserida nos capítulos de 37 a 40 de Gênesis. E o título da lição é José vendido como escravo. Como sempre, as lições elas trazem três objetivos. E o primeiro objetivo é aprender a esperar o tempo de Deus. O segundo é manter nossa integridade. E o terceiro é evitar o caminho da amargura. Então, a lição de número 12, o textuário vai dizer: e passando os mercadores midianitas, vindo de Midian, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram a José ao Egito. Então, aqui ia passando duas nações, praticamente representadas duas nações. Os midianitas e os ismaelitas. Midian é um dos filhos de Abraão com Quetura. E aí dá essa nação aqui, os midianitas. Midian é o quarto filho de Abraão com Quetura. Como muitos não sabem, não que não esteja escrito na Bíblia, mas as pessoas não têm às vezes a curiosidade, Abraão teve 8 filhos. Quando a gente se fala quantos filhos Abraão teve, só se lembra de um, só se lembra de Isaac, mas na realidade quando ele teve Isaac, ele já tinha tido Ismael, claro que fora da promessa de Deus. E depois de Isaac, ainda dentro da promessa de Deus, que ele se casa novamente depois da morte de Sara, ele se casa com Quetura e tem mais 6 filhos, ali entre homens e mulheres. E aqui no caso de Midian, é o quarto filho de Abraão, e aí essa geração aqui, essa nação aqui, passa representada aqui para ir para o Egito, para negociar o Egito, vem de Midian, os midianitas, mas na realidade eram os ismaelitas que estavam vindo, os filhos de Ismael. E José foi vendido como escravo para seus primos, vamos dizer assim, para sua era familiar, Então, a verdade prática vai entre as promessas de Deus e suas concretizações, há um tempo de espera. E geralmente uma longa e difícil estrada a ser percorrida. Nesse longo tempo de espera, nesse tempo de espera que às vezes a gente fala longo, mas se o tempo não é nosso, não foi nós que criamos o tempo, nós não pode dizer que está perto ou longe, sendo que Deus é que é o dono do tempo, apesar de Ele não estar dentro do tempo. Deus é atemporal e nós somos temporais. A introdução à lição vai dizer: a biografia de José é uma das mais atraentes das Escrituras. Sua personalidade carismática e a sua integridade inegociável nos inspiram, José representa um tipo de Cristo, Ele é um tipo de Cristo. Cristo significa aquele que é o bode expiatório, Aquele em que cai uma culpa que não é dele. Então, o primeiro ponto aqui da lição vai dizer na casa do Pai, Sempre os tópicos são divididos em 3 subtópicos, Na casa do Pai, Gênesis 37, 3 a 18. Na casa do pai, José foi amado e odiado dentro da sua própria casa, circunstância que não é comum em nossos dias, infelizmente. Nunca foi comum e nunca vai ser.
Sempre o escolhido de Deus vai ser odiado na casa do Pai, dentro da congregação, dentro da igreja, dentro da empresa, dentro da política, dentro em qualquer meio em que viva o ser humano, o escolhido por Deus, ele vai causar ciúme, ele vai causar inveja, porque as pessoas não aceitam, as pessoas são mesquinhas, as pessoas não entendem o reino, e elas acabam por odiando e por isso perdendo muito daquilo do que Deus tem preparado. O primeiro ponto aqui o primeiro subtópico vai dizer um lar em conflitos. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e não só porque era filho da velhice, mas era porque era o primeiro filho, era o primogênito da mulher que ele amava, que era a Raquel. Não só porque já era o filho da velhice, mas principalmente porque era da mulher que ele amava. E aí, por conta disso, ele se encheu mais de amores por essa criança, por esse menino que nasce. Até porque os outros já eram mais velhos, e aí sempre o pai se chega mais àquele que nasceu por último. E por todos esses motivos, os outros, ao invés de também ficarem alegres, começaram a enciumar, né? Começaram a ter inveja. Aqui nesse primeiro subtópico, né, Gênesis é um livro que registra vários conflitos entre irmãos. É o primeiro lá no Éden, né, entre Caim e Abel. Depois entre Esaú e Jacó. Agora entre os irmãos de José. E depois vai vindo, e depois também nos irmãos de Jesus, né, segundo a carne. Também teve ciúme, os irmãos de Davi. E se você olhar toda a Escritura, né? Então, e não é diferente na sua casa hoje, que se você não nasceu no lar cristão, e se você já foi escolhido de Deus antes do ventre da sua mãe, porque Deus nos escolheu na eternidade, Ele nos elegeu. E quando você é escolhido no meio da sua família, você certamente enfrentou quando foi chamado e continua enfrentando problema no meio da família que ainda não se converteu. E isso acontece até hoje. O segundo subtópico vai dizer aqui os sonhos de José. Quando José começa a sonhar, o Senhor começa a colocar os seus projetos, os seus planos em ação, porque era da vontade de Deus que o povo dele andasse na terra prometida. E Deus tinha prometido para Abraão que o povo dele ia peregrinar e ia ser escravizado por uma nação durante 400 anos, mas o Senhor ia livrá-los, ia tirá-los de lá e ia lançar um juízo sobre a nação que o subjugou. Então isso já estava predito quando Deus chama Abraão. Então José teve dois sonhos. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, né? E o maior problema dos nossos sonhos, dos nossos projetos, é a gente contar para as pessoas erradas. Tem sonhos, tem projetos que nós não devemos contar para ninguém. Devemos esperar a conclusão, devemos esperar o cumprimento se cumprir, para depois a gente contar. Porque na grande maioria das vezes, para não dizer na totalidade, as pessoas não vão acreditar nos nossos sonhos, vão zombar dos nossos sonhos, e vão até atrapalhar, vão fazer de tudo para atrapalhar. Então, sonhos, visões e sonhos, se não é para edificação, não é para ser contado, não é para ser espalhado, né? Então, aqui José, com cerca ali de 16, 17 anos, não teve sabedoria, ainda não tinha sabedoria, e contou aos seus irmãos, achando que seria um grande feito, achando que seus irmãos iam apoiá-lo. No entanto, isso foi causando mais ciúme, né?
Então, teve José um sonho e revelou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eles já odiavam porque era o filho caçula e o pai agora era todo amores para cima do filho. E eles já começaram a odiar a criança. Não é comum, não é o certo, mas muitas vezes a gente acaba não gostando de uma criança por conta dos pais, ou não gostando dos pais por conta de uma criança, e isso são sentimentos terríveis que nós não devemos deixar que faça morada no nosso coração. Pois bem, aqui em Gênesis 37, 9, né, quando José tem os sonhos, né, e José tem dois sonhos. Ele conta os dois sonhos, e quando ele conta o sonho para os irmãos, depois ele tem outro e conta para o pai, e os irmãos já tinham contado o primeiro para o pai, e esses dois sonhos, eles se cumprem lá no Egito, né? O ódio aumenta, eles não entendem, o próprio Jacó também não entende quando ele conta o sonho. Ele diz que teve um sonho e que eles estavam colhendo trigo, e o feixe de trigo de José se levanta, fica em pé ali no meio, e os feixes dos seus irmãos se curvam diante dele, né? E ali ainda não existia Benjamim. Era só os 10 irmãos de José, mais José que faz 11. Ainda não tinha vindo o 12º. E aí, quando ele conta isso, os irmãos ficam zangados. Quer dizer que nós vamos nos render a ti, tu vai reinar sobre nós? E que já reinava sobre eles. Eles que não sabiam. Aí Deus dá outro sonho para José e ele agora inclui o Egito. Ele diz, eis que o sol e a lua se curvam diante de mim e 11 estrelas, né? As 11 estrelas, e aí já está incluído o próprio irmão de José, que ainda não havia sido gerado, né? Concebido ainda de Raquel. Mas aí, ao invés dos 10 mais José, que era 11, agora no sonho que Deus dá para José, ele agora, no sonho, ele já diz, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se rendem a mim. E aí, Benjamim já está incluído, antes de ter sido gerado, antes de ter sido concebido. E esse sol e a lua não é Jacó e Raquel. Porque Raquel, ela morre de parto de Benjamim. E quando esse sonho se cumpre, Jacó não está na presença de José. Quem está na presença de José é Faraó. Então, o sol e a lua, se você olhar, se você for estudar acerca do Egito, né? Aí você vai ver que o sol e a lua eram deuses adorados pelos egípcios. Então, significa que os deuses dos egípcios iam se curvar diante de José, o que aconteceu, o que acabou acontecendo. Então, nem Jacó entendeu, quando ele conta esse sonho, Jacó diz assim, quer dizer que eu e a tua mãe vamos nos render a ti e teus irmãos. E aí Jacó ali não teve, Deus não deu ali a revelação do sonho para ele. Mas acabou que ele falando a metade do sonho, que era acerca dos irmãos, que já tinha tido o primeiro, que eram os feixes de trigo se rendendo a José. Pois bem, o terceiro subtópico do primeiro vai dizer, vendido por seus irmãos, né? Quando Jacó envia José para ver os seus irmãos que tinham ido tosqueá-los, ou tinham ido colocar as ovelhas para pastar, porque ali onde eles estavam, os pastos estavam secos. E Jacó ouviu dizer que mais adiante os pastos eram verdes, e aí ele manda os irmãos dele para lá, levando o rebanho para se alimentar. E de tempos em tempos, Jacó mandava José
para ver como é que estavam os irmãos, para ver o que estava acontecendo. Porque já José já tinha se destacado no sentido não de ser um dedo duro, de vigiar os irmãos, mas de dar relatório da cerca da fazenda do pai, da cerca daquele que começou a se preocupar muito cedo, começou a ajudar o pai muito cedo, dando relatórios verdadeiros acerca do rebanho do seu pai. E o seu pai já estava começando a fazer isso, ele já ali por volta dos 17 anos, já com 17 anos. E quando ele foi para fazer isso, os irmãos colocaram no coração de matar, vamos matar. Está vindo ali o sonhador, nós vamos matar, nosso pai não está aqui perto, a gente mata e inventa uma história. Mas aí chegaram à conclusão de que não vamos matar, vamos vender, porque além de a gente não derramar sangue inocente, a gente ainda lucra com alguma coisa. E vendo de longe, né, os ismaelitas que estavam vindo ali de Midian, e aí tiraram ele da cisterna, que tinham jogado ele na cisterna, e venderam por 20 moedas de prata, né? 10 a menos do que Jesus foi vendido por Judas, por 30 moedas de prata, né? Então vamos para o segundo ponto aqui, que fala escravo no Egito. Comprado quando eles vendem para os ismaelitas, né? E aqui cabe um pouco acerca da situação de José, né? Quando ele é vendido, na primeira vez ele é vendido pelos irmãos aos ismaelitas. Depois ele é revendido pelos ismaelitas lá para o Egito. Eles chegam lá e revende ele para Potifar, né? E aí, para Potifar, ele pega ali, o pai dele tinha feito uma capa para ele, uma túnica de várias cores. Não, a Bíblia não diz quantas cores, né? Com muitas conjecturas, alguns pregadores falam que foi 7 cores, mas a Bíblia não diz. E esse mesmo relato de 7 cores, a gente vai ver também já depois, acerca da filha de Davi, que era uma túnica de várias cores, que as donzelas, filhas do rei, se vestiam. Então, aqui, quando Jacó entrega essa túnica de 7 cores, é uma honraria, de uma virgem, de uma donzela, ou seja, é uma coisa especial, daquilo dentre os filhos, aquele é especial. Então, aqui também, Davi também, em 2 Samuel 13:18, diz: e ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas de várias cores eram vestidas as filhas ou as donzelas do rei, né? Então aqui trazendo aqui como uma honraria acerca daquilo que é precioso, daquilo que é especial. Então José foi vendido pelos irmãos, revendido pelos ismaelitas, e aqui José foi aumentando de preço. José foi comprado por Potifar leva para sua casa, e lá na sua casa ele começa como jardineiro, cuidando da casa. Logo quando o jardim começa a florescer, e aí daqui a pouco ele está tomando de conta de toda a casa de Potifar. E nessa situação de que ele começa a ser mordomo de Potifar, tomando conta de tudo, né? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, né? E aí na casa do Potifar, ele é tentado, ele é assediado pela mulher de Potifar, que fazia isso com todos que Potifar contratava, né? A Bíblia não diz, mas fica aqui intrínseco que essas escolhas dessas serviçais, quem fazia era ela, para ele comprar. Então, o terceiro subtópico aqui fala da integridade de José. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, né? A integridade é a qualidade de algo que é inteiro, né?
Assim como Deus fala acerca de Jó, que ele fala ali para Satanás, né? Tá vendo o meu servo Jó como é íntegro, ou seja, é inteiro, né? E aqui José também é inteiro na casa de Potifar. A integridade é a maior crise da atualidade é a crise de integridade. Já diz aqui um escritor que ele diz que a maior crise do mundo não é financeira, não é política, não tem, a maior crise é justamente de integridade. Sem resolvê-la, sem uma pessoa, sem uma nação resolver a questão da integridade, não há solução para as demais. A integridade autêntica não é circunstancial ou momentânea. Aqui esse escritor deixa bem claro e é muito forte isso aqui. O terceiro ponto da lição vai falar sobre a prisão. José, agora, por conta de não ter cedido a sedição da mulher de Potifar, foi acusado de ter abusado dela. E aí ele foi condenado à prisão. A história de José não é um conto de fadas, mas uma história real. Obediência e fidelidade não significam vida fácil aqui e agora. Então, lá na prisão, estava o código de José. As coisas que vêm para nós, para nos provar, não é para nos matar. É porque lá nós necessitamos de códigos, né, de Deus que quer falar conosco lá nessas situações. São cada situações que a gente passa. Então, o primeiro ponto aqui fala sobre o assédio, né? Quando ele é assediado, ele vai e responde que ele não é maior do que eu, né, nesta casa, né? Quando ele fala que Potifar entrega e diz, olha, aqui nesta casa tu só não é maior do que eu, mas tudo aqui eu entrego nas tuas mãos, menos a mulher, né? E foi isso que ele respondeu para a mulher dele. E aqui, no segundo, fala sobre o trabalho, trabalhando, né? O segundo ponto, trabalhando. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo serviram na prisão. Quando a situação for boa, desfrute. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se, né? Então aqui é um código, são códigos da nossa vida, que quando quando a coisa for boa, para a gente desfrutar, para a gente festejar, né? E quando for ruim, para a gente transformar. Quando não der para transformar a situação, a gente se transforma, né? Então aqui é o que fica nesse ponto, a questão do trabalhando em situações terríveis que a gente passa da nossa vida. E o terceiro e último ponto fala esquecido. Quando José está na prisão, foi condenado também à prisão, estavam sendo presos, aguardando o julgamento, aliás, o copeiro do rei e o padeiro. E eles tiveram um sonho, justamente Deus deu um sonho para eles, que era justamente para José revelar. E aí, quando ele conta os sonhos, José revela os sonhos e acontece da forma que José revelou, porque foi Deus quem dá a revelação. E aqui, quando se cumpre aquilo, que eles são levados a julgamento, o padeiro é executado e o copeiro é restituído a seu cargo. Na hora de sair da prisão, José fala para ele, olha, lembra de mim quando estiver lá no teu cargo, lá diante do rei, para tu me tirar dessa situação aqui, porque eu sou inocente. Mas passam-se 2 anos e o copeiro não se lembra. Nós não devemos colocar nossos sonhos, nossos desejos na mão de homens.
porque os homens se esquecem, nós devemos colocar diante de Deus. O copeiro se esqueceu, e já havia 2 anos, José na prisão. Claro que José não estava sendo a plena presidiária, José estava sendo um tipo de carcereiro, porque da capa de várias cores que ele foi tirada dos irmãos, que ele foi roubada e melada de sangue de animal, dessa capa o Senhor faz de José, dessa túnica, o Senhor faz várias capas para ele, várias túnicas, né? E dessas túnicas que Deus faz para ele, nós podemos dizer que no lugar da túnica de várias cores, Deus faz a primeira, a primeira foi vendido por seus irmãos, a segunda foi vendido para Potifar, a terceira, ele era jardineiro, a quarta, ele era mordomo, e aí foi acusado injustamente, foi preso, mas na prisão ele era carcereiro. E a última capa, e aí depois ele se vestiu lá de carcereiro, quando ele interpreta o sonho do rei, e aí ele troca de roupa para se apresentar ao rei, a 6ª capa, e depois a 7ª capa, que é de governador. Então nós vemos aqui que depois de 2 anos o copeiro esquece, nem se lembra mais, mas Deus não se esquece. Deus jamais se esquece dos seus. Na sua palavra ele diz, pode até que uma mãe que amamente esqueça do filho, que é muito difícil por conta da mãe que está amamentando primeiro. Se ela, por acaso, porventura se esquecer do filho, mas os seus seios cheios de leite, doendo e vazando, vai lembrar dela que ela tem um filho. Caso ela esqueça do filho, que já não é fácil. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz, pode ser que uma mãe se esqueça do filho que amamente, mas ele jamais se esquecerá dos seus. E aqui o Senhor se lembra de José, né? Do projeto que ele tem, e aí dá uns sonhos para Faraó. Desse sonho que ele dá para Faraó, Faraó chama todos os seus sábios, todos os seus feiticeiros, todos os seus magos do seu reino, e nenhum interpreta. E aí é quando o copeiro é tocado e ele diz, lá na prisão aconteceu isso assim, há 2 anos, e eu tive um sonho, e o padeiro também, que tinha sido preso, teve um sonho, e nós contamos para ele, e ele nos revelou, e aconteceu da mesma forma, e mandaram chamar ele. Então aqui não foi o copeiro que se lembrou de José, aqui é Deus que deu o sonho para Faraó, para que isso acontecesse. Então nessa lição que nós aprendamos de que nós temos um propósito de Deus na nossa vida, e que nós devemos, independente da situação que estejamos vivendo, se é no meio dos irmãos, enfrentando toda aquela ciumeira, todos aqueles problemas, se é no meio, se é no fundo de uma cisterna, mas lembrando que no fundo de uma cisterna a gente não tem visão de nada, a não ser para cima. A única visão que José tinha era para cima, para baixo não tinha nada, só lama, e dos lados parede, a única visão que ele tinha era para cima. Então, depois ele é vendido como escravo, e ele como escravo estava cuidando do jardim, da casa do seu senhor. Depois ele é levado a mordomo da sua casa. Depois de mordomo da sua casa, ele é acusado injustamente e é levado à prisão e é condenado lá na prisão. Mas mesmo lá na prisão, a gente tem que entender que é o projeto de Deus. A gente vai esperar no Senhor, de tudo que acontece na vida da gente, que a gente esteja na palavra do Senhor. Em 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para redarguir, e nós devemos estar buscando nessa palavra, crescendo em graça e conhecimento na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os professores e alunos e os pastores que são professores, a meditar na palavra de Deus, a entrar na palavra de Deus,
José foi vendido aos seus irmãos por volta de 17 anos e aos 30 anos se cumpre o sonho que Deus tinha dado para ele ainda quando estava com seu pai e seus irmãos. E ele é levado a governador do Egito, através dos sonhos que Deus já tinha dado para ele. E ali, como governador do Egito, os seus irmãos se rendem a ele do primeiro sonho, que era os feixes de trigo, né? E depois, o segundo sonho, já as 11 estrelas, e aí Benjamim já estava presente. E o sol e a lua significam os deuses do Egito, e é Lá e Ra. O sol é Deus Ra, e a lua é o Lá. E esses deuses se curvaram, todos os deuses se curvaram diante de José no Egito, simbolizando ali diante de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.